Olá pessoal, estamos de volta com o curso de Angular. Na aula anterior, a gente criou uma pop-up de confirmação para remover cursos e nessa aula nós vamos transformar aquela pop-up em uma pop-up genérica para que possa ser utilizada por vários componentes do nosso projeto. E é claro, para deixar as coisas um pouco mais interessantes, nós vamos usar a NixJS também. A pop-up de confirmação do NixJS, ela se parece com isso daqui, então tem um botão de sim ou não. Só que se a gente for na documentação do Bootstrap, na parte de componentes e olhar a parte de modal, e as modais se parecem com isso daqui, elas têm um título, podem ser fechadas, a gente pode colocar um botão de confirmação, um botão para fechar, colocar um texto também, e elas se parecem com isso daqui. E a ideia para a aula de hoje é a gente fazer a mesma coisa, só que fazer uma pop-up de confirmação, onde o usuário tem a capacidade de passar o título e o texto para a gente poder deixar genérico, assim a gente pode utilizar em qualquer componente do nosso projeto, e até mesmo o botão de sim ou não a gente também pode customizar, só que vai ficar um pouco melhor do que apenas ter essa pop-up que é um pouco mais simples. E no final, a gente também vai tentar refatorar o nosso código para utilizar a segunda pop-up do que utilizar essa pop-up aqui. E nós vamos começar criando o nosso componente reutilizável. Nós já fizemos um exemplo antes, que foi esse alert model. Então, agora eu vou criar um componente que é chamado de conform model. Lembrando que você pode utilizar o Angular CLI para isso também. Aqui eu tenho a extensão do Visual Studio Code, que acabei me acostumando com ela, mas é só utilizar o NGGC e passar aqui o nome do componente também. O componente foi criado com os 3 arquivos, o .ts, CSS e HTML, e o módulo também foi modificado. Nós temos aqui a declaração, e como essa é uma modal, ela vai ser chamada em tempo de execução do Angular, ela não vai ser declarada do jeito que está aqui, a gente também precisa adicionar na lista de Entry Components. Então, eu sempre gosto de fazer assim que eu crio o componente, para garantir depois que eu não vou ter nenhuma surpresa, nenhum erro. Com isso feito, a gente pode focar e trabalhar na nossa modal. Vou começar aqui pelo HTML da modal. E para isso, eu vou voltar aqui no Bootstrap. Eu vou copiar esse código aqui do Modal Components. Então, vou fazer um copy aqui. Vou vir aqui, colar o código e a gente vai trabalhar a partir disso daqui. Então, a primeira coisa que nós temos aqui é o título da modal. Então, eu vou criar aqui no meu Conform Modal uma Input Property Title. E para o título, nós estamos esperando uma string. E aqui no nosso HTML... vou remover o título e a gente vai deixar esse título dinâmico através da interpolação. Da mesma forma, nós também temos o corpo, que é a mensagem. Então, aqui a gente também vai colocar mais uma input property. Vai ser mensagem, body, você pode dar o nome que você quiser. Da mesma forma, a gente também vai substituir o código hard-coded do Bootstrap pelo código dinâmico no Angular. E até mesmo o nome do botão a gente pode deixar dinâmico. Às vezes, a gente quer sim, não, ok, cancelar, enfim, a gente pode deixar isso também dinâmico. Para isso, é só a gente colocar mais input properties. Então, por exemplo, cancel txt. Por padrão, a gente pode colocar cancelar. E aí, se a pessoa que for utilizar esse componente não passar nada, já temos o botão. Da mesma forma, a gente pode colocar também o ok txt. E aqui você pode colocar sim, ok, o texto que você quiser. E é claro que nós não podemos esquecer de voltar aqui para fechar a modal, o cancel txt e o ok txt. Então, também vai receber aqui o texto dos botões. No caso de fechar a modal, a mesma coisa que nós fizemos aqui com esse alert modal, nós temos esse onClose. Nós vamos fazer a mesma coisa aqui. Então, eu vou até copiar esse código mesmo do onClose, só que para isso nós também vamos precisar da referência da modal. Então, nós precisamos também injetar o modal ref no construtor do nosso conform modal. Não podemos esquecer também de importar o modal ref do NGX Bootstrap.
E aqui na parte do cancelar, a gente vai colocar um clique. E quando o usuário clicar nesse botão, o que nós vamos fazer é clicar no On Close. E no caso de confirmar, nós vamos ter um método também, onConfirm. Então, vai confirmar, nós também vamos ter esse método aqui. Antes da gente continuar com a lógica desse componente, a gente precisa entender como é que vai funcionar a parte da gente retornar essa confirmação para o usuário. Aqui dentro do nosso cursos lista component e dentro do cursos lista HTML, nós temos o botão de clique de confirm e delete. Se a gente vir aqui no componente, a gente apenas fecha modal, só que na hora de confirmar, a gente está fazendo a chamada para o serviço. Esse aqui é um componente completamente dependente. Como é que a gente vai fazer para se comunicar? Então, para a gente entender isso, vamos tentar usar o componente para depois a gente ver como é que vai ficar a nossa lógica. O que nós vamos precisar, é claro, é de um método para poder instanciar esse componente. Nós já temos esse Alert Modal Service, podemos utilizar esse Alert Modal Service também. Aqui nós podemos criar um método showConfirm, pode receber o título, que é uma string, e a mensagem, que vai ser o corpo da pop-up, que também vai ser uma string. Caso você queira, também pode passar o OK Text e o Cancel Text também. Esses dois aqui também são string, porém são opcionais. Então, eu vou colocar aqui o ponto de interrogação, que é o operador Elvis. Nós temos exemplo aqui de como que a gente faz para poder mostrar uma pop-up. Então, a gente pode fazer a mesma coisa do que fizemos aqui em cima. Você pode criar uma constante, só que no lugar do alert modal, nós vamos utilizar o confirm modal component. Não esquecer de importar esse componente aqui em cima também. E é claro, como nós temos input properties, nós também podemos passar as input properties aqui. Então, a primeira delas, que é através do modal_ref content, a gente passa também todo o que a gente precisa passar. Então, dentro do conteúdo, nós temos o título, que é obrigatório. Então, o título vem aqui. A mensagem também, que é obrigatória. E, caso tenha OK Text, nós vamos setar também o OK Text, que aqui nós chamamos de também OK Text. E caso tenha Cancel Text, a gente também vai configurar o texto de cancel. O código inicial está pronto, a gente então vai refatorar o nosso código aqui dentro do cursos lista e nós vamos ver como é que vai ficar o resultado. Aqui dentro do onDelete, nós não vamos mais mostrar essa modal aqui. No lugar, nós vamos pegar o Alert Service, então Alert Service, e nós vamos chamar o showConfirm. E aqui nós precisamos passar pelo menos 2 parâmetros. Então, é confirmação, que é o título, e depois nós vamos passar a mensagem. No caso da mensagem, eu vou utilizar a mesma que nós colocamos aqui na pop-up. Vou deixar o sim e o cancel também, mas se você quiser, você pode passar, por exemplo, o botão de sim, ou o botão de ok, o botão de cancel, enfim, a gente deixou isso de forma customizada. O código está compilando, a gente vai voltar aqui no browser. Vou fazer um refresh só para garantir. E eu vou clicar aqui em remover mais um curso. Não está aparecendo nada aqui para a gente. Se a gente verificar aqui o nosso código, e se a gente for ver, cadê aqui que é o Confirm Modal, e se a gente for ler um pouco do código do NX Bootstrap, a gente vai ver que toda essa parte de CSS que tem aqui no Bootstrap, o NGX Bootstrap já está colocando automaticamente. Então, a gente só precisa colocar a partir do Modal Content para o NGX Bootstrap. Então, a gente pode remover essas duas divs aqui, pode dentar, se você quiser, pode formatar o documento também. E com isso, se a gente voltar aqui na tela, vou clicar em remover um curso. Agora sim, nós temos a pop-up de confirmação. A nossa pop-up está funcionando. Na hora de cancelar, já está cancelando, já está escondendo a pop-up. Só que na hora de clicar em sim, não está acontecendo nada. O próximo passo, então, é pensar como é que a gente vai escutar o clique de OK e até mesmo o clique de cancelar, porque aqui no nosso
cursos lista component, a gente está chamando essa pop-up. A gente precisa de ter uma maneira de confirmar e uma maneira também de não fazer nada. Voltando aqui para o código do Conform Model, a gente pode até pensar, eu estou utilizando input properties para tudo que está vindo aqui para esse componente, e a gente consegue acessar aqui através do content também. E na hora de sair, será que a gente conseguiria utilizar um output property? A gente não conseguiria utilizar output property nesse caso, porque o componente que está utilizando, né, o componente pai, o componente mãe que está utilizando essa modal aqui, nós teríamos que ter esse código aqui dentro do HTML para a gente poder escutar os output properties, que é a parte de emitir eventos no Angular. Talvez a gente poderia criar um serviço global aqui para a gente poder compartilhar o resultado, mas nesse caso ficaria muito solto. O ideal é que a partir dessa pop-up aqui mesmo, desse componente, a gente conseguiria emitir os valores. E a gente pode fazer isso utilizando o próprio RxJS. A gente já viu em exemplos passados aqui do curso, nós utilizamos o subject. O subject é um objeto que vai emitir valores. E a gente consegue escutar esses valores através de um observable. Então, aqui eu vou criar um conform result, ou seja, vai ser o resultado dessa pop-up, que vai ser do tipo subject. E esse aqui vai ser um subject de boolean. Ou seja, esse componente conform model vai retornar true caso o usuário clique na confirmação e vai retornar falso caso o usuário apenas não queira fazer nada. Aqui no ngOnInit, a gente pode instanciar o nosso conform result. Então, toda vez que esse componente foi inicializado, a gente instancia um novo subject. E, é claro, existem diversos tipos de subject. Se você quiser que já emita um valor de início, você cria um behavior subject. Nesse caso, a gente está interessado em apenas escutar o valor quando esse subject emitiu o novo valor. Então, vai ser um subject mesmo. E o subject, gente, é como se fosse a classe mãe dos subjects. Então, todo o behavior subject, replace subject, todos eles herdam dessa classe subject. E aqui na hora de confirmar, o que nós vamos fazer? Pegar o conform subject e emitir o novo valor através do next. Só que aqui vai ser o valor true. E nós também vamos pedir para fechar a pop-up. Então, fecha a pop-up e emite o valor de true. E na parte de fechar a pop-up, nós vamos emitir falso, que nesse caso nós apenas fechamos a pop-up. E o que nós podemos fazer aqui, ó, conform and close, passando o valor, que é um boolean, e fazer isso daqui, copiar esse código aqui, passar o valor, e aqui a gente pode refatorar, confirmar e fechar passando true. E aqui embaixo nós vamos confirmar e fechar passando falso. E esse método eu quero que fique privado porque é de uso interno aqui do meu componente. A lógica, então, da modal está feita. O que nós precisamos fazer agora é modificar esse método showConfirm para a gente conseguir retornar o valor desse subject como um observable para que o nosso componente consiga escutar e tomar a decisão de acordo com o botão que foi clicado. Essa variável aqui, content, dentro da model ref, na verdade é uma variável que a gente consegue acessar tudo que for público aqui dentro, não apenas as variáveis de input properties. Nós também conseguimos acessar o conform result através desse content também. Então, nós podemos retornar aqui o bs model ref content.conform result. Só que seria muito legal se a gente tivesse todo o IntelliSense aqui. Vocês podem ver que passando o mouse em cima do showConfirm, o retorno ainda é N. No TypeScript, existe uma forma de a gente fazer o casting, que é transformar o valor no tipo correto dele. Então, como esse content é do tipo conform model component, nós vamos utilizar aqui um abre e fecha colchetes, que seria o operador diamond, o operador de diamantes. E com isso, agora nós temos todo o IntelliSense. Conform result, se a gente passar o mouse aqui em cima, esse método agora sabe que está retornando um subject de boolean.
Se a gente quisesse, poderia pegar esse BS Model Ref Content aqui e fazer a mesma coisa aqui em cima, só para ter o IntelliSense também. Particularmente, não vejo tanta necessidade. A minha necessidade maior é na hora de retornar o objeto, mas fica a gosto do freguês, vocês também podem aplicar a mesma coisa aqui no título, na mensagem, no OK Text e Cancel Text também. Essa parte do código está feita, agora nós precisamos voltar aqui no nosso cursos lista e precisamos escutar o resultado. Nesse caso, eu vou criar aqui uma constante, vou chamar ela de result, vou colocar aqui o cifrão para indicar que é um observable. Na verdade, isso aqui vai ser um subject, só de passar o mouse em cima no Visual Studio Code a gente consegue ver isso. Só que nós queremos consumir como se fosse um observable. E a classe subject tem um método para isso, que é o asObservable. A partir do momento que é um asObservable, a gente consegue colocar um pipe, consegue também fazer inscrição e fazer tudo. Então, vou colocar aqui um pipe. Primeira coisa que eu vou fazer é, nós vamos clicar no botão de confirmar ou cancelar da modal e vai fechar a modal. Então, é uma vez que nós vamos fazer o clique e acabou. Se precisar, nós vamos abrir a modal novamente. Então, aqui, eu gosto de colocar um take 1, fazer o import. Se vocês quiserem também, pode colocar um asObservable aqui dentro do alert model também, não tem problema nenhum, e pode colocar o pipe, take 1 e etc. Mas é só para mostrar para vocês que como a gente está trabalhando com RxJS, a gente também consegue fazer essa manipulação. Como possível resultado, nós temos dois valores, true ou false. Então, aqui eu vou utilizar o switch map, ou seja, eu vou pegar o valor retornado e vou retornar um outro observable. Vou pegar aqui o resultado. Se o botão que for clicado for true, quer dizer que o usuário clicou. Então, result, nós vamos prosseguir em remover o registro. Então, aqui nós podemos pegar e passar, chamar o thisServiceRemove. Nesse caso, nós não precisamos mais do curso selecionado, porque nós temos aqui o curso que foi passado como parâmetro. Então, a gente pode apenas pegar o curso.id. Caso não tenha nenhum resultado, a gente pode retornar o empty do RxJS. Nas últimas versões do RxJS, esse empty aqui está sendo depreciado. Se a gente passar aqui na documentação, está sendo depreciado. Tá vendo aqui? O próprio TSLint do Angular também mostra o Disable Rule de depreciação. No lugar está entrando uma constante, que é essa empty aqui, que também faz parte do RxJS. Então, aqui tem esse empty e esse empty aqui agora, que é a nova forma. Vocês podem ver que no nosso código a gente está retornando esse empty aqui no refresh também. Se quiserem fazer a refatoração, pode também. E depois aqui do pipe, nós precisamos, é claro, também fazer o subscribe, senão nós não vamos receber nenhum valor. Só que esse subscribe aqui, o que acontece? Esse resultado, se for verdadeiro, vai passar esse observable aqui, que é o de remover o curso. Então, a gente vai colocar aqui o de sucesso ou erro que nós temos, mesma coisa que nós colocamos ali embaixo. Caso seja falso, vai retornar o empty. Assim que o RxJS emite um empty, a cadeia do subscribe não vai ser executada. Então, esse subscribe só é executado se esse result aqui for verdadeiro, for true. Se for falso, o observable é finalizado por aqui mesmo. Nós temos aqui o nosso código. Vamos verificar agora se está funcionando. Vou fazer aqui o refresh só para garantir. Vou remover aqui o ID número 9, o Material 6, remover. Tem certeza que deseja remover esse curso? Cancelar. Cancelou, nada aconteceu. A gente pode fazer um refresh aqui na tela novamente. O Material 6 não foi removido, continua aqui. Se a gente agora clicar em remover, e sim, removeu o curso, mas deu um erro. Não pode ler a propriedade hide de undefined. E aqui, se a gente clica nesse link, nós vamos clicar, nós vamos ver aqui que está aqui nessa linha do delete modalref.hide. Ou seja, nós não precisamos, cadê? Nós não precisamos mais desse código aqui. Nós não estamos mais utilizando a modalref que estava aqui no nosso template. Esse aqui é o método do showConfirm. Então, a gente pode remover aqui.
e podemos remover aqui também, porque a partir do momento que o usuário clicar em sim ou não, automaticamente a pop-up vai ser fechada. Então, vamos testar de novo para ver se está tudo ok novamente. Vou remover aqui o ID 8, remover, sim, removeu, fez o refresh e temos apenas 7 cursos na lista agora. E com isso, a gente consegue finalizar o nosso CRUD de cursos aqui do curso de Angular. Por hoje é só, lembrando como sempre que todo o código-fonte está disponível no GitHub. E é isso, pessoal, espero que vocês tenham curtido mais essa aula, vou ficar esperando pelo feedback de vocês. E, por favor, não esqueçam de deixar um joinha aqui no YouTube para poder ajudar com a divulgação do curso. Até a próxima!